Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre a computação, na verdade sobre a nossa edição número 11, a edição computação, que debate os impactos da computação quântica, os problemas que até hoje não tinham solução, o que os novos computadores vão nos ajudar a desvendar e o que isso tudo vai trazer de impacto para a nossa vida. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, antes da gente entrar no seu artigo, nas matérias que você mais gostou, nos melhores ensaios, eu quero te pedir um resumo. O que a gente resolveu fazer na edição número 11? A gente resolveu dar uma parada, André, e fazer um diagnóstico primeiro, né? Onde é que a gente está em termos de computação, o que já é possível fazer hoje, porque se a gente for lembrar esse conceito de resolução de problemas, o que esses anos todos de desenvolvimento nos trouxeram de possibilidades, pensando o computador ali como uma super ferramenta para resolver esses problemas. Então a gente fez um diagnóstico, mas a gente também olhou para frente. Ok, o que vai acontecer, né? Ou o que parece que vai acontecer nos próximos anos e que desafios são esses, mas não só do ponto de vista, André, da computação, do equipamento, do hardware, mas também como esses novos movimentos eles vão se desenrolar em diversos setores. A gente pensa, né, computador ali como uma caixinha, ou com um chip, com um componente, mas essas possibilidades de análises de informações, como é que elas mudam, por exemplo, o setor bancário? Como é que elas mudam o varejo? Como é que elas mudam as telecomunicações? Então, existem alguns artigos que a gente pediu, inclusive, para as pessoas que estão fazendo isso hoje no mercado, elas imaginarem como é que vão ser esses cenários futuros. Mas o que a gente, de uma maneira geral, observa é que já tem muita ferramenta, já tem muito poder computacional, então falta às vezes uma estratégia para saber usar melhor essas ferramentas e agora a gente está chegando num ponto de virada. Existem a computação clássica, a gente sempre fala dos computadores como algo que seja como se fosse uma coisa só, mas não é. Então essa computação clássica, movida lá nos chips de silício, no modelo binário que interpreta-se 0 e 1, esse modelo ele está chegando talvez num esgotamento. Ele não vai acabar, a gente vai conviver com a computação do jeito que a gente conhece hoje. Você que tem aí um smartphone, um notebook, isso não vai sumir de uma hora para outra, não é essa a ideia, mas a gente começa uma transição, André, rumo a um outro tipo de computação, que é a computação quântica, que tem suas especificidades, que não é tão simples de se entender e de se fazer, mas que vai abrir uma nova porta para o nosso mundo em termos de possibilidades, não só pela capacidade que esse tipo de computação traz, mas também a forma como ele atua. A gente está falando aqui de mecânica quântica, a gente está falando do mundo invisível, do mundo até não tão muito bem compreendido ainda pelos cientistas. É esse mundo que começa a se desenhar agora, tanto do ponto de vista de quem está trabalhando com a máquina em si, né, com o hardware, mas também quem já começa a pensar em aplicações específicas, os softwares, para rodar em cima dessa base. Você sabe que você trouxe alguns pontos que são interessantes e que a gente foi procurando não entregar completamente as respostas, porque muitas delas simplesmente ainda não existem, mas entregar a situação atual para que o leitor tire suas próprias conclusões. E tem muita coisa que ainda vai acontecer em função de definições de mercado. Por exemplo, como vai ser a definição de utilização e venda dos próprios computadores quânticos. A gente já debateu muito a maneira através da qual isso chega no mercado, porque pode ter um impacto gigantesco em todas as estruturas de segurança que existem. Será que vão fazer
como nos mainframes, né? Precisa estar associado a uma empresa, você vai dizer o que você vai rodar antes das grandes empresas fornecedoras desse tipo de solução efetivamente executarem o código que foi entregue. E se isso acontecer, quanto custa? Será que a sociedade abre mão de benefícios que são importantes para ela em função dessa questão da segurança, por exemplo? Ou será que a gente precisa se estruturar do ponto de vista de segurança com a própria computação quântica para que esses computadores, quando se popularizarem ou pelo menos ganharem uma escala um pouco maior, para que eles não sejam ofensores enormes da estrutura atual, da arquitetura que atualmente está em voga. Então, esse tipo de reflexão é importante e, como eu disse, a gente não precisa dar as respostas, a gente não pode dar as respostas porque muitas delas ainda não estão disponíveis, mas é fundamental que a gente entregue o cenário para que os leitores possam tomar decisões de negócio que são fundamentais para as suas operações, porque já isso vai chegar. Quando você fala, Rafa, do esgotamento, ou da gente estar batendo no teto com essa computação clássica, a gente fala sobre os impactos da lei de Moore dentro desse contexto. Né? O Gordon Moore, que era da Intel, que inclusive faleceu há relativamente pouco tempo, fez uma das previsões mais acertadas da história da computação, e aquela ideia de que o custo de processamento por chip vai dobrar, o custo, a capacidade vai dobrar pelo mesmo custo a cada 18 a 24 meses. E isso foi acontecendo sistematicamente ao longo das últimas décadas, até que agora existe uma discussão se esse modelo é sustentável, se a gente vai esbarrar no material, se o próprio silício tem condição de sustentar esse modelo de progressão, dado que pode ser que o calor gerado em função do processamento seja uma questão importante para ser resolvida dentro desse modelo de arquitetura. E aí, isso também nos traz os novos chips, não necessariamente quânticos, as novas soluções de computação. A gente também falou sobre isso há algum tempo, quando falou das Breakthrough Technologies, e essa edição, Rafa, traz a lista das Breakthrough Technologies, as 10 tecnologias que devem mudar a nossa vida nos próximos anos. Existe uma arquitetura de chip nova que pode ser utilizada para construir dispositivos IoT, novos computadores, enfim, soluções para esse cenário no qual estamos inseridos atualmente. Além dessa tecnologia de chip, a gente fala sobre análise de DNA, órgãos sob demanda, os carros elétricos que agora vão ganhando possibilidade de escala, e esse encarte, esse bloco especial das 10 Breakthrough Technologies, ele chega sempre nessa segunda edição do ano. Né? A nossa edição número 11 é a segunda física que a gente imprimiu esse ano, que, aliás, tá muito bonita, e vamos falar sobre a capa e a solução que a gente deu para isso daqui a pouco. Mas, Rafa, antes disso, eu quero ouvir de você sobre a origem das espécies que você trouxe no seu artigo, uma nova proposição sobre a origem das espécies, dessa vez as computacionais. Eu fiz ali uma metáfora, né, André, com a origem das espécies do Darwin, quando ele mostra o processo de evolução dessas espécies se tornando cada vez mais complexas, algumas ficando para trás, né, por conta de variações internas, né, genética e externas do meio ambiente, e o mundo animal ele vai ali se movimentando. E na computação, eu acho que a gente pode fazer um paralelo, claro que não é a mesma coisa, mas o que a gente observa desde ali do início, dos primeiros computadores, dos primeiros chips, da própria internet, como essas engrenagens, essas peças, esses transistores, você falou um pouco de material, isso também está incluído nessa análise,
como os computadores foram se sofisticando e como eles foram se especializando. A gente tinha ali no início da computação pessoal, era um desktop. Todo mundo tinha ali um desktop muito parecido. Mas hoje você tem chip de inteligência artificial, você tem um chip feito exclusivo para um carro, para uma central de mídia de um carro. E a gente está falando agora de computação quântica. E para cada setor desse também, existe uma proposta. Então tem gente usando um supercomputador com um super programa de inteligência artificial voltado para, por exemplo, descobrir novas moléculas, novas drogas na área biológica. Isso é muito específico. Quem analisa mercado de criptoativos sabe que na época mais forte de mineração de bitcoins, surgiram computadores desenvolvidos só para aquela finalidade, desenvolver um tipo de processamento para resolver o problema e ser recompensado em bitcoins. Esse grau de sofisticação que a gente está chegando, é um casamento cada vez maior de software e hardware, mas ao mesmo tempo é interessante, André, a gente analisar, você acabou de falar das tecnologias, né, da lista de 10 que a gente trouxe. E uma dessas tecnologias é o chip RISC-V, que na verdade é a ideia, vamos chamar assim, o carro popular dos chips. A ideia é que se faça um padrão de fácil acesso, que as pessoas possam programar mais facilmente e não fiquem tão dependentes de uma empresa A ou uma B. Então a gente vê os dois movimentos. Por um lado, uma digitalização do mundo, a gente vai precisar cada vez mais de componentes eletrônicos, então ter ali uma plataforma comum, facilmente usável e programável é interessante. Por outro lado, a gente vai vendo que algumas organizações precisam sim de algo muito específico, algo muito customizado que vai atender aquela proposta que foi pensada para resolver um determinado problema. Esse mundo que a gente vê em termos de evolução, isso não vai parar, porque as empresas, os consumidores, o meio ambiente, tudo isso, todo esse ambiente externo, ele vai demandando novidades. Nós, consumidores, vamos também querendo que esse mundo se transforme, e as indústrias vão pensando e adaptando esses componentes para resolver especificamente cada um desses problemas. Então eu vejo que teremos aí muita especialização, muitos chips novos, algumas grandes empresas. Você vê a variedade hoje de soluções que são entregues por essas empresas para atender esses problemas específicos. Rafa, um impacto evidente da computação, dessa nova fase que a gente vai entrando, claro, a inteligência artificial. A gente tem falado muito de inteligência artificial por causa da OpenAI, o ChatGPT, DALL-E, de que forma essas coisas todas vão se ligar e vão impactar a nossa sociedade. E aí, pouquíssimo tempo atrás, poucos dias atrás, num evento do MIT, o MTech, o Geoffrey Hinton, que é um psicólogo e cientista da computação, que de 75 anos, que trabalhava na Google, saiu de lá e falou no MTech uma frase que foi bastante emblemática para mim, é engraçado, assim, mais ou menos como o Richard Dawkins fez quando lançou o Gene Egoísta e subverteu a ordem de importância da humanidade e do gene. Ele alega que somos manipulados pelos nossos genes para que eles se perpetuem. E o Geoffrey Hinton trouxe uma ideia, uma analogia, como você falou da analogia da origem das espécies, eu lembrei dessa história. A analogia que ele fez foi através da seguinte frase: a gente não pode descartar a possibilidade da humanidade ser apenas uma etapa do processo de evolução da inteligência. Uma das coisas que a gente fala na revista, nessa atual, é sobre essa relação entre um cérebro e um computador. Será que o nosso cérebro é um computador? Eu estou ligando esses pontos. Como você enxerga essa avaliação, essa possibilidade do Geoffrey Hinton e liga isso com o nosso artigo de se o nosso cérebro é um computador? Esse assunto é polêmico, André. Eu já explico de cara, porque provavelmente alguém aqui vai reclamar de uma análise ou de outra, mas tem o time que acha que dá para a gente fazer uma comparação de cérebro com computador e tem um time que fala que isso é impossível.
Eu acho que, no fundo, é uma questão só de ponto de vista. Porque quando a gente fala de estrutura, obviamente não dá para comparar. As estruturas de computadores hoje, os chips, os componentes que existem ali, não se comparam a uma estrutura de neurônios. Ponto. E há quem diga também, só para complementar, que é impossível um dia você fazer algo como hardware e software de maneira independente, porque cada corpo é como se fosse um hardware específico para aquele cérebro. Então você não conseguiria dissociar uma coisa da outra, está intrincada. É como se tivesse um computador específico para cada um, que no caso é o cérebro junto com o corpo. Ponto. Essa é a galera que acha que não dá. Mas se a gente for parar para pensar em funções, aí sim a gente consegue fazer um tipo de comparação. Por exemplo, o processador pode ser comparado ali como uma parte do cérebro que faz cálculos. O microfone poderia ser como se fosse a nossa voz, o áudio, o ouvido. Você vai tendo ali a memória, né? A gente fala, inclusive o nome é o mesmo. Tem a memória ROM, de mais permanência, a memória RAM, que é a mais imediata. Esse paralelo de funções, ele não só pode ser feito, como ele, na verdade, inspirou os computadores. A gente tenta ali, de alguma forma, fazer com que seja a mesma coisa. Dito isso, né, e feito essas diferenças, a gente traz um artigo mostrando, tocando um pouco nessa solução. Quando a gente está falando em termos de evolução da inteligência, também é algo extremamente polêmico. Você falou do Geoffrey Hinton. Tem uma outra pessoa que hoje está no Google, que é o Ray Kurzweil, que ele tem um livro também polêmico chamado A Singularidade Está Próxima. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Ray Kurzweil, e ele diz que em 2045, se não me engano a data é essa, nós faremos ali uma fusão humano-máquina. E ele parte desse princípio, sim, que tudo não passa de uma evolução da inteligência humana. Aí começa lá atrás, ou das espécies, se a gente for mais a fundo. Então lá começa com as moléculas iniciais, elas vão se juntando, vão formando organismo, forma-se ali o ser humano, o cérebro, aí depois vem o computador, depois vem a inteligência artificial, e aí vai chegar um ponto que, na visão dele, de algumas pessoas que trabalham com essa tese, a gente não vai dar conta biologicamente dessa inteligência que está querendo crescer, como se houvesse ali uma motivação para perpetuar a inteligência. E nesse momento, a saída para a continuidade da expansão da inteligência seria esse casamento humano-máquina. E aí já tem data para isso. Era de 2000, na virada do meados desse século, ali por 2045, aconteceria isso. E o Ray Kurzweil, você estava falando do Moore, né, que acertou várias previsões. O Kurzweil, ele tem acertado bastante previsão. Ele mostra que esse crescimento exponencial de algumas tecnologias é que vai fazer com que essa conta bata ali em meados do século. Por quê? Vamos pegar um exemplo prático para o pessoal entender. A gente está falando muito de ChatGPT. O que evoluiu, né? O que essa inteligência artificial evoluiu em anos ou em meses da última versão para a atual versão é algo absurdamente forte. Não é mais um crescimento de um ano e meio. Talvez a gente esteja vivendo uma nova lei de Moore da inteligência artificial e que talvez esses ciclos serão encurtados ainda mais. Então, quando a gente olha para uma curva exponencial, a gente vê que é uma evolução muito, muito forte. Porque você tá criando em cima de algo que já é muito forte. E aí você usa, André, já pegando aqui gancho também para outros termos que a gente trouxe, né? Tem os nossos Under 35, o pessoal que recebe um selo do MIT porque está fazendo um super trabalho nessa área. Tem muita gente estudando esses novos materiais, por exemplo, através de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai nos ajudar nesse processo de futuro da computação e inteligência, não só pela capacidade de analisar muito mais informação, mas para mim o mais importante é a inteligência artificial muda a maneira como nós fazemos pesquisa. Ela vai enxergar, buscar coisas, pensar, entre aspas, coisas que nós humanos não conseguimos pensar. É uma lógica de analisar os problemas diferente do que a gente usa com o nosso cérebro biológico. Então, talvez essa combinação, juntando tudo agora, né? Inteligência artificial, computação quântica, isso vai criar um superpoder
E com base, a gente tem que partir do princípio assim, isso é uma nova base que está sendo criada. Esse novo mundo vai ser lastreado por uma nova infraestrutura de hardware e de software, não só mais poderoso, mas, como eu disse, completamente diferente, com lógicas diferentes do que a gente está acostumado. E talvez seja isso que abra esse portal, esse novo mundo da inteligência que vai se desvendar aí nos próximos anos. Bom, além disso tudo que a gente falou, a edição nova faz uma análise bem interessante sobre a corrida pela computação quântica, efetivamente, as empresas que estão despontando na entrega dessas soluções. A gente traz o Cyber Defense Index, onde o Brasil ocupa as últimas posições, um lugar nas últimas posições, nada honroso. O Cyber Defense Index é um índice gerado pela MIT Technology Review americana, olhando para as economias do G20 sob 4 perspectivas e tentando entender de que maneira esses países estão preparados para lidar, do ponto de vista de segurança, com a evolução da computação. A gente também fala sobre aquela ideia dos notebooks ajudarem a acabar com a exclusão digital e faz uma análise sobre a possibilidade disso acontecer, ou se não for acontecer, o que mais a gente precisa para colocar toda a sociedade incluída digitalmente. Essa é certamente uma questão importante que a gente precisa responder para dar oportunidades, pelo menos mais próximas para todo mundo. A gente precisa diminuir a desigualdade que existe na nossa sociedade. Os computadores se mostraram uma ferramenta possível, mas certamente não a única. A gente também fala sobre esse ponto. Evidentemente, fala sobre inteligência artificial, fala sobre vida, morte e automação do ser humano. E, enfim, fala de nuvem, de composable IT, os novos futuros possíveis dentro desse contexto, sobre energia, a revolução no-code, low-code e muito mais. Quero deixar um registro aqui para o Rafael Sanches, que é o artista plástico que batizou a nossa capa que traz um pi quântico, Rafa, e a gente faz ali uma brincadeira sobre o que Arquimedes teria feito com um computador quântico, até onde teríamos chegado. Essa edição ficou muito legal, acho que, evidentemente, tenho aqui a minha condição de suspeição para falar, Rafa, mas acho que vale muito a pena para quem está inserido no mundo da computação ou para quem está nos negócios e precisa entender de que maneira esses negócios vão ser impactados por essa nova fase. Dito tudo isso, diga, Rafa, por favor. Não, eu ia falar isso. É isso, André. Assim, eu acho que é uma edição que vale tanto para quem está querendo se situar, se atualizar, não tem muita ideia, né, do que quando a gente fala desses assuntos, o que está acontecendo no mundo, e vale para quem já está no nível também evoluído, entende muito de computação, mas quer saber que próximos passos são esses e como você falou, como isso se traduz concretamente no meu negócio. Por isso, eu repito, a gente fez questão de trazer executivos de mercado falando sobre áreas diferentes e como esses impactos vão se desdobrar em suas áreas. É isso aí. Bom, Rafa, depois do futuro da computação, sem dúvida nenhuma, vão existir novas etapas para os negócios, ecossistemas e as estratégias de valor. E isso me lembra o nosso momento oferecido pela UI Parthenon. Vamos lá. Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por UI Parthenon. Mais um momento Estratégia de Valor aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Essa parceria com a UI Parthenon, discutindo os ecossistemas de negócios, falando sobre momentos de adversidade, os períodos de turbulência ou a chamada crise. E a gente sabe que nesses momentos a gente começa a revisitar diversos pontos dentro do ecossistema onde estamos, enquanto organização, inseridos, né? A gente olha para os nossos parceiros, a gente olha para os nossos fornecedores, a gente olha até mesmo a relação com o cliente, olha tudo isso em perspectiva. E aí a gente começa a entender o que está funcionando, o que não está funcionando,
e como fazer com que cada um desses elos da cadeia se organizem para fazer com que a empresa saia do momento de crise. A gente vem conversando ao longo das últimas semanas com o Leandro Berbet e esse é mais um tópico que eu quero colocar na nossa conversa. Como é que faz, Leandro, para a gente olhar todo esse ecossistema e fazer com que as empresas consigam atravessar momentos de turbulência, observando cada um dos integrantes dessa grande cadeia para conseguir tirar o melhor dali? A gente já entendeu que é possível tirar algo positivo da crise. Conta pra gente, Leandro. Oi, Aros, é um prazer estar aqui com você. É super importante, acho que tem dois tipos de sinergias, vamos chamar assim, que a gente pode abordar, né? Primeiro, a sinergia dentro do próprio portfólio da empresa, né? Ali no seu micro ecossistema, se é que possível, né? Mas muitas empresas vieram de aquisições recentes, né? E não conseguiram tirar todo o valor esperado dessas aquisições, né? Então tem sim um trabalho muito importante, muito difícil de ser feito, que é extrair as sinergias das aquisições, né? É você conseguir tirar do papel as iniciativas que te levaram a colocar aquela tese, aquela aquisição de pé, né? Então acho que isso no primeiro momento é super importante trabalhar o que está dentro de casa, né? É o que você pode ser feito entre empresas do grupo, entre empresas adquiridas, para conseguir tirar o máximo de valor do seu portfólio, né? E aí, no segundo momento, sim, também muito importante olhar para o lado, olhar para os seus parceiros, olhar para a cadeia de suprimentos, né? E entender onde você pode tirar algum valor, né? Acho que o seu fornecedor não quer que você deixe de existir no dia seguinte, porque ele está perdendo um cliente de forma permanente, né? Então, a gente está vendo algumas negociações no mercado recentemente, nas últimas semanas, de negociações antecipadas de devedores para com os seus fornecedores, já antecipando momentos mais difíceis, né? De forma a falar, olha, vamos chegar aqui num acordo, porque eu preciso estar saudável, porque a nossa parceria é uma parceria de 5, 10, 20 anos, né? Então, você pode encontrar oportunidades de ganha-ganha em um momento de negociação, de flexibilização, né? Com fornecedores e clientes, em muitos casos, né? Em muitos casos, muitas indústrias, a gente auxilia clientes que têm fornecedores únicos, que são super específicos para uma peça específica, uma parte de um carro, de um avião, de um produto, onde esse fornecedor é parte muito importante do seu ecossistema e ele precisa estar vivo para você continuar construindo o seu produto, montando o seu produto e tendo sucesso. Tá aí o sócio da EY Parthenon, Leandro Berbet, trazendo mais um aspecto para a gente, mais uma leitura, uma análise sobre um ponto importante ao longo da nossa jornada empresarial, os momentos de turbulência. E como é que a gente faz para olhar cada um dos atores e entender como extrair algo de melhor dali. Eu quero fazer o convite e dizer a você que lá no nosso site tem um tópico reservado para essas discussões. É só você acessar Negócios e Economia e você vai encontrar um subtópico chamado Estratégia de Valor. Ali tem uma série de artigos reunidos para você poder mergulhar neste assunto, entender, buscar insights, buscar visões diferentes das suas para poder construir valor ao longo da sua jornada empresarial, considerando o ecossistema, considerando tecnologia, enfim, vários pontos para serem abordados. Eu volto na semana que vem com mais um insight compartilhado aqui pelo sócio da EY Parthenon, o Leandro Berbet. Esse é o Momento Estratégia de Valor, aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Obrigado, Arthur. Foi um prazer conversar com você. Bom, esse foi o nosso Momento Estratégia de Valor, oferecido pela EY Parthenon. O que mais você precisa saber? E agora, hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana, meu amigo? Tô de olho, André, no CEO da OpenAI, a criadora do ChatGPT, o Sam Altman. Ele tem 2 eventos importantes acontecendo essa semana. Nesta terça-feira, dia 16, se você estiver ouvindo aqui o podcast, pode ser que ele já tenha prestado um depoimento no Congresso americano, mas ele estará lá
falando sobre inteligência artificial. O governo norte-americano está preocupado com os possíveis impactos, principalmente os negativos, né? Tem muita gente aí com medo de como o próprio Geoffrey Hinton, que o André, né, você acabou de citar, está preocupado com os riscos, se pode gerar uma arma inteligente autônoma. O governo norte-americano está preocupado se isso pode produzir desemprego, tomar o emprego de algumas pessoas. Então, para discutir isso tudo, ele foi convocado para prestar um depoimento. Então, a gente vai ficar de olho no que ele vai dizer para o governo americano. Vai ter um pesquisador junto, vai ter uma representante da IBM também, e a gente vai ficar de olho nesse depoimento. E no dia seguinte, o Sam Altman estará aqui no Brasil, estará no Rio de Janeiro num evento também para falar sobre inteligência artificial. Nina da Hora, nossa colunista, estará participando desse evento, e a gente fica aqui também na expectativa do que ele vai falar sobre inteligência artificial, especificamente sobre o Brasil. Tem ali o título do Brasil no nome do evento. Não dá mais para se inscrever, está fechado, já lotou a capacidade. Obviamente, muita gente querendo entender o que o Sam Altman tem a dizer, quais são os próximos passos do ChatGPT, e eu espero que especificamente aqui do Brasil, que ele seja questionado aí sobre as novas mudanças no Google, né? O Google, semana passada, apresentou na sua conferência anual as suas armas para essa batalha de inteligência artificial, o Bard e outros tipos de inteligências artificiais que estão embarcadas em seus produtos e serviços, e a briga agora vai ficar boa. Agora tem ali, né, Microsoft e OpenAI vão ter ali um concorrente à altura, que é o Google. E vamos ver se vai sair faísca dessa novas inteligências artificiais, André. Rafa, eu tô de olho nos desdobramentos do Size Innovate. Semana passada eu estive em Orlando para acompanhar a conferência de Data Analytics e Inteligência Artificial do SAIS. O SAIS, que é a maior empresa privada de análise de dados do mundo e vem passando por mudanças importantes nesse processo de linkar esses dois grandes blocos. O SAIS, que sempre foi uma empresa muito associada à Data Analytics, tem agora gerado soluções de IA. E ali eles mostraram, foi uma conferência que teve um foco muito grande nos negócios, com algumas empresas brasileiras expondo casos muito interessantes, e foi legal ver a interação dos gringos. Tinha gente do mundo inteiro, obviamente, como foi em Orlando, tinha mais americanos, mas tinham europeus, asiáticos e pessoas de todos os países indo procurar as empresas brasileiras depois da apresentação desses casos para entender como eles resolveram determinadas questões, para pedir os decks. Fiquei muito bem impressionado com esse processo, e agora todo mundo entendendo de que maneira o novo VAIA, que é a solução do SAIS, vai entregar capacidade de processamento, soluções e inteligência. É um framework que chega 30 vezes mais rápido do que os concorrentes de mercado. E, evidentemente, isso tem impactos importantíssimos no custo total de propriedade das soluções. E foi legal ver esses debates. O debate teve também, Rafa, o Red Townsend, que é o vice-presidente de Data Ethics. É interessante ver a ética sendo levada com essa responsabilidade, com esse cuidado dentro desse contexto de evolução de inteligência artificial. Houve uma discussão muito grande e uma proposta de Ethics by Design. Então, eu tive uma conversa específica com o Red Townsend e fiz algumas perguntas do como a empresa vai lidar com as diversas visões sobre éticas que existem no mundo, de que maneira a lei local e a ética geral vão se relacionar dentro desse contexto quando nós estivermos pensando em construção de soluções de tecnologia Ethics by Design. Enfim, foram papos muito interessantes que vão ter desdobramentos nos nossos conteúdos aqui na Technology Review, e a gente vai falar sobre cada uma dessas aplicações que tanto a análise de dados quanto a inteligência artificial vão trazer para a gente.
Rafa Coimbra, meu amigo, é isso. Até semana que vem. Um abraço, André, e a todos que nos ouvem. A gente falou muito da nossa edição número 11, que está lindíssima, mas eu convido também o pessoal a nos acompanhar nas outras plataformas. Todo dia tem conteúdo novo no site, podcast, nosso canal no YouTube, nas redes sociais. Dê um pulo lá, porque as discussões estão cada vez mais quentes, aceleradas, e a gente conta com a participação de vocês. Se tiverem comentários, sugestões, por favor, não deixem de bater um papo com a gente. Até semana que vem. Bom, já você que gosta das artes e capas e materiais gráficos que a Technology Review tem, vai poder também levar para casa algumas dessas artes em diversos formatos, mas de qualquer forma fica aí o convite para você conhecer o trabalho do Rafael Sanches, o Sanches no Instagram, e olhar todo o material e a criatividade que ele trouxe para cá, e evidentemente tem muito mais por lá. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço, Rafael Coimbra. Grande abraço para você que nos escuta. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.